Olá pessoas, vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, né, como a gente sempre tá falando em todos os vídeos, procure um lugar para vocês conseguirem se concentrar melhor, tá bom? É importante que vocês tenham um lugar de estudo, né, que vocês tenham o material de vocês perto, o caderno perto, né, um estojo para vocês conseguirem fazer as anotações, tá bom? Então vamos lá. A aula de português de hoje é sobre o uso do sujeito indeterminado. Eu sei, a gente já estudou sujeito, já estudamos predicado, os tipos de sujeito, os tipos de predicado, né? Só que eu queria dar uma atenção especial para o sujeito indeterminado. Por quê? Porque é um tipo de sujeito que ele vai acontecer de uma forma bem específica, tá? Não é sempre esse que vai acontecer, tá bom? E ele tem um significado por trás, não é? Vamos só relembrar, como assim sujeito indeterminado? Nós temos sujeitos determinados, né? Sujeitos que eu olho ali a oração e eu consigo saber quem é, não é? E claro, pode ser de vários tipos, pode ser sujeito simples, né? Quando só tiver um núcleo, né, do sujeito, ou seja, só quando uma coisa for importante. Sujeito composto, né, quando mais de uma coisa for importante. Tem também o sujeito oculto, né, quando eu sei quem é, mas ele não tá ali, mas dá para eu saber quem é. Mas a gente tem o sujeito indeterminado, ou seja, eu não tenho como saber quem foi, tá bom? Essa é a diferença. Não confundam sujeito indeterminado com sujeito oculto. O oculto, ele não aparece, mas dá para saber quem é. Se eu falar, por exemplo, joguei bola ontem. Esse joguei, tem um sujeito na oração, primeiramente? Não tem, não é? Não tem. Só tem joguei bola ontem. Tudo isso é o predicado, não tem sujeito nenhum. Se eu perguntar para o verbo, que é joguei, eu perguntar quem? Quem fez essa ação? Mas eu vou saber. Foi quem? Foi o eu, não é por quê? Porque esse joguei, ele está conjugado na primeira pessoa, na pessoa eu. Então, pelo verbo eu consigo saber quem foi. Agora, se eu falar assim, jogaram bola ontem, eu tenho como saber quem é? Não. Se eu falar jogaram, pode ser tanto eles jogaram, como pode ser elas jogaram, não é? Então não tem como saber, por isso que eu vou dizer que é indeterminado, tá bom? Então vamos ver quando é que ocorre. Quando o verbo for na terceira pessoa, né? Que seria o ele, ela, eles ou elas, né? No caso, quando ele for na terceira pessoa do plural, eles ou elas, tá? Sem sujeito explícito, tá bom? Então se eu falar assim, as crianças mexeram na minha gaveta, é sujeito indeterminado? Não. Tá na terceira pessoa? Tá, mas o que acontece? Por mais que o verbo esteja na terceira pessoa do plural, tem o sujeito ali, não é? As crianças. Então, não é sujeito indeterminado. Agora, se eu pegar só, mexeram na minha gaveta, tem sujeito? Vocês não estão vendo o sujeito. Aí vocês vão reparar pro verbo. Olhem pro verbo. Esse verbo, mexeram, tem como eu saber quem foi que fez essa ação? Mexeram. Quem foi que mexeram? Não tem como saber. Né? Por mais que eu pegue esse verbo, eu não tenho como saber, ou seja, é um sujeito indeterminado, tá bom? Do mesmo modo, quando eu tiver verbos intransitivos, ou seja, aqueles que não precisam de complemento, né? De um objeto, no caso, né? Verbos de ligação, né? Quando eles só vão ter a função de ligar o sujeito com a característica dele, né? Chamada de predicativo, no caso, predicativo do sujeito, tá bom? Ou transitivos indiretos, ou seja, vai ter complemento com preposição, tá bom? Enfim, quando acontecer de aparecer um desses três verbos e eles estiverem na terceira pessoa do singular, ou seja, ele ou ela, né? Acompanhados do pronome se ou pronome que, tá bom? E nesse caso, a gente vai dizer que é índice de indeterminação do sujeito. Vamos entender melhor? Olhem aqui para esse exemplo. Precisa-se de professores. Esse verbo precisa, ele tá o quê? Na terceira pessoa, não é? Ó, precisa, a gente conjugaria como? Ele precisa, ela precisa. Então tá na terceira pessoa, beleza. Só que aqui tá mostrando o sujeito? Não tô achando no sujeito, né? Então vamos prestar atenção nesse verbo. Esse verbo, ele é o quê? Precisa. Precisa de quê? Ou seja, é um verbo transitivo indireto. Porque ele tem um complemento. E esse complemento tem a preposição. Então ele é transitivo
indireto, ok? Ok. Aí o que eu noto? Que tem essa palavrinha se, né? E ele é um índice de indeterminação do sujeito. Toda vez que eu ver essa estrutura, que tiver um verbo intransitivo com esse se, ou um verbo de ligação com esse se, ou o verbo transitivo indireto com essa palavrinha se, eu já vou pensar, muito provavelmente é um sujeito indeterminado, tá bom? É um sujeito indeterminado. Já pensei nisso, tá? Principalmente se depois do verbo, né, por exemplo, tiver uma preposição. Por quê? Porque quer dizer que esse verbo é intransitivo e indireto, que é a situação aqui, tá? Enfim, vive-se melhor no campo, do mesmo modo. O verbo viver é um verbo intransitivo, e eu tenho aqui um verbo intransitivo com essa partícula se, né, que é uma partícula de indeterminação, né, que quando eu coloco ela, eu não tenho como saber quem é que está fazendo. Vive-se melhor no campo. Não estou falando quem vive, não tenho como saber quem vive, tá bom? Enfim, a gente viu como ocorre. Mas a gente tem que prestar atenção em alguns aspectos semânticos. O que seria aspecto semântico? Aspectos de significado. O significado que tem você usar um sujeito indeterminado, tá bom? Então vamos lá. O sujeito, ele é indeterminado porque realmente se desconhece, né, quem praticou a ação. Realmente você não sabe quem foi, né? Por isso que você usa indeterminado. Mas ele também é indeterminado porque, por alguma razão, né, não pode ser apresentado o sujeito, ou não pode aparecer. Então, ou você vai usar o sujeito indeterminado quando você realmente não sabe quem foi que fez, ou você até sabe, só que por algum motivo você não pode apresentar ele, tá bom? Não pode dizer quem foi, no caso. Por exemplo, o sujeito indeterminado ele pode ser usado para gerar um suspense. Se você falar assim, ontem perguntaram de você. Você fala assim, por exemplo, para alguém. Quando você fala perguntaram de você, você não está dizendo quem foi. Você está usando ali um sujeito indeterminado, né? Não tem como saber. Só que para que você está fazendo isso? Para causar um suspense, né? Para chamar a atenção da pessoa. E a pessoa vai perguntar quem foi, enfim, né? O sujeito indeterminado ele também pode ser usado quando alguém conhece a pessoa que fez a ação, só que ela não quer dizer quem foi. Por quê? Porque ela quer que a pessoa se apresente, tá bom? A pessoa mesmo diga. Nesse caso, gente, é importante um contexto, tá bom? Então, por exemplo, você tá, sei lá, na casa de alguém, na casa de um amigo seu, aí você faz alguma coisa, você derruba derruba o celular da pessoa no chão, por exemplo. Aí a pessoa chega e fala, derrubaram meu celular. Quando a pessoa fala derrubaram meu celular, a pessoa, se ela falasse assim, você derrubou meu celular, ela estaria dizendo quem foi que fez a ação. Só que não, ela falou, derrubaram meu celular. Quando ela fala assim, derrubaram, esse derrubaram não tem sujeito, não dá pra saber. Tem sujeito, mas não dá pra saber, não dá pra identificar. Mas por que ela faz isso? Ela sabe quem foi, ela sabe que foi você. Só que ela quer que você diga, no caso, né? Ela quer que você se apresente, né? Você confesse, no caso, né? Então, seria um exemplo, né, de quando é usado o sujeito indeterminado, tá bom? Notem, gente, que é importante esse contexto, né? É importante você saber o contexto, né? Além disso, o sujeito indeterminado, ele é usado quando a ação que foi feita, geralmente, às escondidas, né? Foi testemunhada por alguém, tá bom? Ou seja, alguém viu. E essa pessoa que viu, ela não quer contar quem fez, mas ela quer contar o que aconteceu, tá bom? Aqui também é importante o contexto, tá? Então, por exemplo, a situação aqui, que você derrubou o celular da pessoa, por exemplo, né? Então, você tá ali, você derrubou o celular da pessoa no chão, aí tá um outro amigo seu e viu tudo. Aí esse amigo seu, ele vai contar lá pro outro, né? Quando ele for contar, ele vai contar, derrubaram o seu celular, ó. Derrubaram o seu celular. Quando ele fala isso, ele não tá dizendo quem é, né? Mas ele tá falando o que aconteceu. Por quê? Porque ele queria falar o que aconteceu. Só que ele não quer, ele sabe quem foi. Só que ele não quer contar o autor, tá bom? Então é um exemplo de uma situação que pode ser usada o sujeito indeterminado, ok? Né? Enfim, roubaram meu carro na semana passada. Quando eu falo roubaram, não tem como saber quem é, tá? Então aqui realmente é porque a pessoa não sabe mesmo quem roubou, tá? Durante a noite assaltaram o colégio onde eu trabalho. Aqui também, aqui ele não tem conhecimento de quem assaltou, no caso, né? Por isso que é usado indeterminado.
pediram 1 minuto de silêncio para honrar as vítimas do último atentado terrorista. Aqui, ó, quando ele fala pediram, esse pediram, ele sabe quem foi, né? Provavelmente ele estava na situação, a pessoa pediu, enfim. Ou ainda ele pode não saber, né? Aqui, na verdade, é uma situação em que nem é tão importante assim saber o sujeito. É mais importante a ação. Por isso que foi usado um sujeito determinado, tá bom? Perguntaram por você ontem, né? Que é o exemplo que eu dei. Que é uma situação que está causando um suspense, né? Você vai perguntar, quem foi que perguntou? Enfim, você vai se interessar. Do mesmo modo, derrubaram o meu celular. Quando eu falo derrubaram o meu celular, pode ser tanto porque realmente eu não sei quem foi que derrubou. Derrubaram. Mas se eu souber e eu quero que a pessoa diga, né, que ela confesse, olha, fui eu que derrubei. E eu não quero chegar, olha, você que derrubou. Então eu posso falar isso, eu posso chegar no ambiente e falar, olha, derrubaram meu celular, ó. Pra ver se a pessoa se acusa, no caso, né? Enfim, então são exemplos de situações que eu vou usar esse sujeito indeterminado, tá bom? Então aqui vamos só para um exercíciozinho, né? Classifique os verbos nas orações abaixo e o tipo de sujeito, né, a qual ele está se referindo. Então, o item A, precisa de secretárias. Precisa-se é o verbo que? Transitivo indireto, né? Ele precisa de complemento, só que ele vai ter uma proposição, tá bom? Vive-se, vive-se bem aqui. É um verbo intransitivo, não precisa de complemento. E era-se feliz naquela época. O verbo ser, gente, na maioria das vezes, é um verbo de ligação, tá bom? Então ficaria assim, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e o verbo de ligação. E o que é importante saber? Todos esses verbos, eles vão estar se referindo a um sujeito indeterminado, tá bom? É um sujeito, tem sujeito sim, só que pelo verbo, pela situação, pela estrutura da oração, eu não tenho como saber que foi que fez a ação desse verbo, tá bom? Aqui é só para mostrar para vocês como é que o sujeito indeterminado aparece nesses verbos, tá? Enfim, espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem rever essa aula, né, no canal da escola. Acessem o site da escola que está aqui para vocês terem acesso ao conteúdo e a agenda digital de vocês, tá bom? Importante vocês fazerem os exercícios. E até a próxima aula.